inclusive no que se refere ao desvio de dinheiro federal da saúde indígena, que esse é um problema também correlato, porque ele é conducente ao genocídio, ele é uma espécie de crime conexo. O desvio de dinheiro da saúde indígena é quase o crime meio para o alcance desse terrível resultado que é o genocídio ou etnocídio. Porque houve centenas de ofícios, cartas, moções parlamentares alertando durante anos para aquela situação. Então, evidentemente, o agente público, que não foi um papel isolado que você pode eventualmente receber, enfim, foram centenas de documentos de várias origens. Nós fizemos esse levantamento, ele está juntado no inquérito e é óbvio que haverá, sim, já está havendo essa investigação sobre agentes públicos. As Forças Armadas fazem o apoio logístico, tanto o Exército como a Aeronáutica, com aeronaves, com fornecimento de insumos, ajudaram nas ações humanitárias emergenciais, na saúde também, e a parte coercitiva mesmo, a parte de imposição da força, é feita pela Polícia Federal, primacialmente, porque é um bem da União, é uma terra da União, é uma terra federal, e também a Força Nacional dando apoio, por exemplo, aos funcionários da FUNAI, da Saúde Indígena, do IBAMA e assim sucessivamente. Então há um plano operacional lá, há comandantes lá que cuidam dessa repartição de tarefas. O fluxo continua muito alto. No início, na segunda-feira, eu disse, olha, 80% ao longo dessa semana e da semana passada, dessa semana, sairão. A expectativa é que sim, que a ação coercitiva enfrente pouca resistência, porque há uma compreensão geral e à medida que nós adotamos, mediante aquele decreto do presidente Lula, da semana passada, que foi a zona de exclusão aérea, o fechamento do espaço aéreo, eu diria que foi uma das medidas mais acertadas do presidente Lula, por proposta nossa e da Defesa e do Comando Aeronáutica, e isso resultou também numa alta eficácia desse movimento dissuasório, eu diria. E agora vamos entrar nessa fase mais propriamente coercitiva, sem prejuízo, repito, da investigação policial, que vai continuar, independentemente da desintrusão. Nós temos duas vertentes de trabalho. Uma mais emergencial, até pela questão humanitária, que é a chamada desintrusão. Então, nós temos um contingente, com apoio das Forças Armadas, notadamente do Exército, da Aeronáutica, da Força Nacional e da Polícia Federal, efetuando a desintrusão. Essa desintrusão pode se dar, inclusive, espontânea. Não necessariamente ela é coercitiva. Eu diria até que, considerando que nós estamos falando de milhares, dezenas de milhares de pessoas, tanto indígenas quanto garimpeiros, quanto mais voluntária for a desintrusão, melhor. A fase coercitiva começará em breve. Nós tivemos ontem deslocamento de mais efetivos, nós temos o nosso diretor-geral, o nosso diretor de Amazônia e Crimes Ambientais, diretoria que nós criamos, no território para comandar pessoalmente essa fase coercitiva. As pessoas estão sendo identificadas, não só aqueles trabalhadores, trabalhadoras que lá estavam, mas, sobretudo, quem está a montante e a jusante. A montante, os que abasteciam de combustíveis, de equipamentos, de alimentos, etc. E a jusante, os lavadores de dinheiro, de ouro ilegal, que, por encanto, por uma mágica, transformaram o produto de crime em ouro circulando no mercado. Então, este é o núcleo da investigação. São 3 elos. Porque quando a gente olha apenas para quem estava lá, claro, em situação irregular, ilegal, enfim, inclusive com a possibilidade de configuração de crimes ambientais, por exemplo, nós podemos perder o foco do principal. E o principal é exatamente aquilo que a gente não está vendo, mas que está sendo investigado. Não está vendo o que eu digo nas imagens, mas que está sendo objetivamente investigado, porque, evidentemente, nós precisamos prevenir a continuidade delitiva no território Yanomami ou em outros territórios indígenas ou de proteção ambiental. E isso só vai ocorrer quando a mineração for plenamente regulada e não houver mais espaço para essa lavagem mediante uma brecha legal em que há uma espécie de presunção de boa-fé do ouro mediante autodeclaração, e nós temos que fechar essa porta. É uma tarefa, inclusive, do COAF, do Ministério da Fazenda e, obviamente, da investigação da Polícia Federal. Na verdade, nós estamos tratando de cerca de 15 mil pessoas.
Então, nós temos um problema de execuibilidade, né? De execução, de possibilidade de concretização. E aí, pense, inclusive, como seria visualmente você prender 15 mil pessoas e isso iria atrasar a desintrusão. Então, nós fizemos por fase. Qual é a fase emergencial? A desintrusão. A fase seguinte, investigação. E aí as pessoas vão ser chamadas na medida da sua responsabilidade, porque há imagens, há identificações, enfim, há um procedimento investigatório em curso. Então, às vezes, há uma ilusão de que todos os problemas socioeconômicos ou políticos serão resolvidos apenas pela polícia. Tem coisas que a polícia resolve, tem coisas que dependem de outras políticas públicas, de outras ações, de outras agências de governo, e seria inexequível e seria, repito, errado você gerar um conflito em que poderia haver centenas de mortes. Então, é preciso você ter proporcionalidade daquilo que você pode fazer, não pode fazer, porque você poderia ter ali um conflito, tiroteios e ter centenas de mortos envolvendo garimpeiros e indígenas, enfim, e seria realmente uma situação de difícil controle. Os garimpeiros ilegais chegaram a solicitar apoio do governo federal para deixar a terra? Como é que o governo pretende... O senhor falou dessa questão coercitiva, que alguns já estão saindo, mas assim, eles chegaram a solicitar esse apoio ao governo? Como é que... Há uma interlocução feita pelos políticos de Roraima, visando a este apoio. No momento inicial, eu não vejo realmente sentido e possibilidade quanto a isto. Há evidentemente, situações que podem e devem ser examinadas por quem está lá, que eu diria que são situações humanitárias. Imaginemos mulheres com crianças, idosos, pessoas doentes. Então, nós temos certas circunstâncias em que a lei deve ser aplicada com bom senso. Então, essas situações humanitárias, Carla, é que eu acho que receberão, em algum momento, um tratamento diferenciado. Mas, em relação ao apoio geral, realmente é juridicamente difícil de ser feito. Uma parcela muito pequena mesmo, porém muito extremista. A imensa maioria do agro pode até ter uma posição ideológica diferente da nossa, mas são pessoas que trabalham, produzem, cumprem as leis. Com estes, nós só queremos uma coisa, diálogo. E que eles trabalham, que eles produzam e votem quem quiser. Mas, infelizmente, os fatos mostram, sim, que houve, e essas pessoas já estão identificadas a essas alturas, dezenas de pessoas que confundiram o legítimo exercício do direito de oposição com banditismo. E esta é a palavra. Nós temos um crime no Código Penal que se chama associação criminosa. O nome antigo desse crime era formação de bando ou quadrilha. E de bando vem etimologicamente bandido, banditismo, a mesma origem etimológica. Então é disso que se cuida, infelizmente. E nós recebemos informações, veja, Carla, de pessoas do agro, que não querem se confundir com este agro bandido. E nós temos uma linha de investigação que vai chegar nessas pessoas. Por quê? Porque é o pessoal que quer desmatar de qualquer jeito, que não quer lei, que quer, portanto, aniquilar a imagem do Brasil no exterior e são, portanto, falsos patriotas. São pessoas que fazem contrabando de agrotóxico, de fertilizante. Então, essa gente, obviamente, se dedicou ao terrorismo político e vai receber a resposta do Estado.